Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, vamos para o momento da palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 16. Glória a Deus. Vamos encerrar a série de ministração que nós temos feito sobre despertamento espiritual. Tem sido uma bênção e pela graça do Senhor, nesta noite não vai ser diferente, amém? Tivemos aqui homens de Deus e realmente foram dias de um despertar. Quem foi despertado? Quem quer ser ainda mais despertado? Eu quero. Glória a Deus. Há um texto um pouco longo. Se alguém puder me trazer uma água, eu agradeço. Preciso. Esse tempo seco fica difícil. Mas eu vou precisar ler todo esse texto, irmãos, para que nós possamos ter uma jornada aí. Amém? Então tem um pouquinho aí de paciência comigo. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé. Essa palavra, essa frase é importante. Abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Misericórdia. Verso 20. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis das tuas pernas? Ou pensamento duplo pensamento, em algumas versões. Se Yahvé é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, essa palavra é importante, esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Ele proibiu fogo humano. Qualquer construção de fogo, provocação de fogo foi proibida. Prepararei outro novilho sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: Falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro. Considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus, letra minúscula.
Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia. E eles exclamavam: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal. Ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto. Já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, é um homem muito ocupado, muito importante, né? Ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo, meio-dia. Isso é hora de demônio dormir, né, irmãos? E precise ser despertado. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, começaram a se retalhar com facas e com lanças afiadas, fazendo ali pactos de sangue, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu aquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor. Essa palavra é muito importante. Elias recompôs o altar do Senhor. Que havia sido destruído. Verso 31. Já estou terminando. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então, arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez, mais 4 cântaros de água. Quantos cântaros até agora? 8. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou Elias: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. 12 cântaros de água. De modo que toda aquela água, repita comigo, água, corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou
completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra. Vamos repetir? Todos se prostraram com o rosto em terra. De novo, todos se prostraram com o rosto em terra. Mais uma vez, todos se prostraram com o rosto em terra. E exclamaram a uma voz: só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós estamos, ó Deus, em nome de Jesus, vulneráveis à Tua voz, sensíveis, disponíveis, com uma expectativa de sermos transformados. Nós temos falado acerca de despertamento espiritual, e a nossa oração nesta noite é: desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde o pecado no mundo ele tem sido cada vez mais intenso. A profundidade do pecado, da maldade, do nível de depravação do mundo. É um tempo difícil. É um tempo em que as trevas elas são densas e cada vez mais. É um tempo em cada vez que nós prossigamos em conhecer a palavra, conhecer o Senhor, quanto mais nós aprendemos acerca da segunda vinda de Cristo, nós sabemos que os dias de fato, eles são os dias maus. É um tempo em que, como igreja, você deve ter percebido, nunca talvez se falou tanto de avivamento como tem se falado. É notório que Deus ele quer avivar a igreja, o Senhor ele quer capacitar, ele quer despertar, ele quer equipar a igreja com os dons. É um tempo em que nós sabemos que o Senhor quer liberar o seu poder sobre a igreja, porque nós precisamos. Tudo isso que nós lemos aqui terminou com Deus respondendo com fogo. O que aconteceu naquele lugar é que a glória de Deus ele veio sobre aquele lugar. E nós sabemos e temos percebido que Deus ele tem movido os seus profetas, os seus mensageiros, para despertar a igreja, para ensinar a igreja acerca do avivamento. Porque existe uma urgência para acontecer em nós, aquilo que aconteceu no Monte Carmelo. E a minha intenção nesta noite é trazer a realidade deste texto para a nossa vida contemporânea. Eu tenho meditado nesse texto e eu tenho discernido algumas vontades do Senhor. E Deus quer neste tempo trazer sobre a igreja esse despertamento espiritual. Esse texto ele relata um dos maiores despertamentos espirituais da Bíblia. Vocês também concordam que aqui houve um despertamento espiritual? Elias, como profeta, ele foi usado por Deus para trazer esse despertamento espiritual. E eu creio que nestes dias o Senhor quer nos despertar da mesma maneira. Eu sempre falo que
Deus, Ele sempre trabalha dentro de alguns padrões. Escuta-me, o Senhor Ele não vai derramando a glória dEle, o fogo dEle, de forma aleatória, em qualquer ambiente. Isso não acontece. Em primeiro lugar, Ele subiu para o Monte Carmelo, mudou o ambiente daquele lugar. Despertamento espiritual não acontece em qualquer ambiente. Nós estamos aqui, por exemplo, em um ambiente propício para que aconteça um despertamento espiritual. Vocês que estão aí em casa, vocês também da mesma forma prepararam um ambiente. Nós não caímos neste lugar aqui às 18h30 de paraquedas, vamos começar o culto. Nós nos preparamos. Antes do momento em que nós nos arrumamos, tomamos o banho, viemos para cá, de alguma maneira nós já nos preparamos. Nós sempre chegamos aqui bem mais cedo, às 5 horas já tinha irmãos aqui intercedendo, orando, preparando o ambiente, repita, ambiente. Limpando, organizando as cadeiras, acabando de passar as canções. Tudo isso coopera para um ambiente. E como é bom você estar em um ambiente favorável. Mas nós sabemos que além do ambiente, as nossas atitudes denotam a nossa vontade para esse despertamento. Como eu disse na leitura, eu chamei a atenção de vocês. Elias, ele em primeiro lugar, ele recompôs o altar. Quando ele chega em cima do monte, e ele dá tempo para os profetas de Baal, ele sabia que nada ia acontecer, porque nós servimos ao único Deus que responde. O único Deus que responde com esse fogo é o Deus a qual nós servimos e pertencemos. É o único Deus. E as nossas atitudes, porque ali a palavra recompor, em algumas versões, fala sarar, mas em outras versões vai dizer, como eu disse, recompor. Mas no original hebraico é rafá, essa palavra. E rafá significa cura, tornar saudável. A minha oração é para que o Senhor sare os nossos altares. Os nossos altares precisam ser curados, para que o fogo de Deus venha. Quantos creem? Diga amém. Então existe uma jornada nessa recomposição do altar. Em primeiro lugar dessa jornada, eu quero dizer acerca do sacrifício. E para isso eu quero ler Romanos 12 primeiro. Vamos ler juntos aqui. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Como que eu trago esse sacrifício para o tempo da graça? Somos nós. Em primeiro lugar, para um altar ele ser sarado, ele precisa, irmãos, ter nele esse sacrifício que Paulo mencionou. O sacrifício ali estava morto, despedaçado. Sabe uma máxima do sacrifício? Os animais que chegavam vivos, eles chegavam vivos, aliás, mas nenhum deles saía vivo dali. Chegou no altar,
morre. Os cereais que eram depositados no altar, o fogo consumia. E o altar é este ambiente, aonde precisa ter sacrifício, é claro, sacrifício vivo. Mas nós precisamos entender que quando nós apresentamos, essa palavra apresentar, que Paulo menciona, ela quer dizer oferecer, de ofertar. É você todos os dias ofertar a si mesmo. Como assim, pastor? É o meu corpo? Carne? Não. Todos nós conhecemos aqui um velório. Quando você vê em um velório, aquele corpo que está ali, aquele corpo não tem vontade, aquele corpo não tem voz, aquele corpo morreu. E assim nós precisamos estar. Não existe outra maneira. Romanos 6, versículo 8, é um outro texto que vai concordar com essa questão do sacrifício. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas antes de viver com Cristo, precisamos morrer. Despertamento espiritual exige tudo de nós. Será que nós estamos entendidos? Será que nós temos a compreensão que o altar, ele é lugar de rendição, de consagração total? As nossas vidas sobre o altar, ela sempre significa entrega. Nós precisamos ter essa revelação. Dedicação total, eterna e incondicional ao nosso Deus, porque a Ele nós pertencemos. A nossa vida sobre o altar representa verdade, é adoração verdadeira. Sabe quando que nós temos uma adoração verdadeira? Quando nós morremos, quando o sacrifício vivo é apresentado a Deus. Agora você imagina uma pessoa que já está morta sobre um altar, e aí vem um fogo e já consome tudo, aí acaba com tudo, aí não sobra mais nada, e aí nós conseguimos viver a plenitude, e aí, de fato, de forma verdadeira, não somos mais nós que vivemos, mas quem vive em nós? Cristo. Despertamento espiritual fala de pessoas rendidas ao Senhor. Quantos creem, diga amém? Vai melhorar, tá, irmãos? Me abandona não. Hebreus 15, perdão. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Que o Senhor possa sarar os nossos altares, em nome de Jesus. Em um despertamento espiritual, irmãos, o homem ele precisa ser aniquilado. Nós precisamos morrer para sofrermos esse despertamento espiritual. Em segundo lugar, eu quero trazer a palavra, e a ênfase é: ponha água no altar. Vamos repetir? Ponha água no altar. No versículo 18 que nós lemos do texto, diz assim: abandonastes os mandamentos do Senhor. Tudo isso só aconteceu, essa apostasia, essa idolatria, essa prostituição do povo de Israel,
porque eles abandonaram a palavra. Todo despertamento espiritual, ele vem para corrigir, para alinhar a igreja acerca da palavra. E nós vamos entender que tudo vai começar através da palavra. Quando o rei Josias restaura, o rei Davi, ele precisou da palavra. Esdras, despertamento espiritual, irmãos, ele sempre vai começar com a palavra. E o texto diz que Elias, ele pede para jogar água. E a água na Bíblia, eu quero trazer mais uma vez para o tempo da graça. E para isso eu quero trazer simbolicamente a água como a palavra, porque a Bíblia me dá margem para isso. Em João 15:3, Jesus afirma para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Efésios 5:26. Vamos ler alguns textos. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra. Deuteronômio 32, verso 2. Mais um texto. Que o meu ensinamento goteje como a chuva, e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. A palavra é a base de todo avivamento. Eu preciso investir um tempo nesse tema. Como é importante a palavra, irmãos. Você vê aqui a água atraindo fogo. Quando você está em um processo de fogo, o que você não quer nessa lenha é água. Você está acendendo um fogão a lenha, uma churrasqueira, já pensou? Antes de você acender, vai alguém lá e joga água. O que você faz com um cidadão desse? Mas nós entendemos que a água, ela atrai o fogo em Deus. A palavra atrai a água. Quantos querem ser despertados pelo Senhor? Nós precisamos da palavra. Fogo sem palavra é fogo estranho, irmãos. Se você vê uma manifestação espiritual sem uma boa pregação da palavra, rapidamente vira escândalo ou heresia. É uma questão de tempo. Quantos já presenciaram isso? Eu já presenciei. Começa aqueles movimentos, aqueles barulhos, quando pensa que não, é pecado, é heresia, fogo estranho. Mas quando o avivamento é antecedido por uma boa palavra, vem de fato a glória de Deus. Você não vai ver avivamento sem a palavra. Então, uma vez que nós já conectamos a palavra à água, eu quero trazer aqui para vocês 4 pontos importantes sobre despertamento espiritual, trazendo a importância da palavra. Em primeiro lugar, porque a palavra, ela nos lava de todo o pecado. A palavra, ela gera arrependimento. Em João 3, versículo 5, vai dizer, aqui Jesus falando com Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não existe batismo ou arrependimento sem a palavra. Quando nós descemos a água, nas águas, o que aconteceu antes? Veio a palavra. E a palavra gerou em nós o arrependimento. E depois que a palavra gerou o arrependimento, nós descemos as águas, mas
Somente a pregação da palavra, somente quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós somos lavados de todo pecado. A palavra nos lava. E a palavra também nos lava até da tentação. Olha como que é sério. Como que é importante nós conhecermos as palavras. Em 1 Coríntios 10, 13, o texto vai dizer que junto com a tentação vem também o escape, porque Deus ele não vai permitir tentação maior que nós podemos suportar. Agora, como que eu vou ter um escape para a tentação se eu não conheço a palavra? Em Mateus 4, quando Jesus ele foi tentado no deserto pelo diabo, qual que foi a reação de Jesus? Ele usou a palavra. Você vai ver por 3 vezes Jesus dizendo, em meio a uma tentação, está escrito, está escrito e está escrito, não só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A palavra. Quando nós somos tentados no nosso dia a dia, porque uma coisa é certa, todos nós somos tentados. Qual é o texto que nós usamos? E se eu não conheço a palavra, como que eu vou me proteger da tentação? Por isso que muitos caem, porque não conhecem o escape da tentação. Deixa eu te dizer, para cada tentação, a palavra tem um texto para você. Por isso que em meio às tentações, às seduções acerca do pecado, nós precisamos aplicar a palavra. Não lute com a sua força, irmãos. Jesus venceu o pecado, aplique a palavra. Sabe, comece a orar, como você já respondeu que você quer ser despertado. Eu quero encorajar você a orar, pedindo para que o Senhor possa te mostrar na palavra um escape acerca de cada tentação. Em segundo lugar, ainda acerca da palavra, porque a palavra é real. Conforme Hebreus 4, ela é afiada, ela é cortante, penetrante, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela pode ser intangível, mas ela não é abstrata, ela é real. Como diz naquela canção, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A palavra ela é real, ela é eficaz, não é um texto. Existe um poder que é liberado quando acontece a pregação da palavra. Quando nós estamos pregando, acontece algo interessante, porque você está pregando e você sabe pelo Espírito Santo quem está sendo tocado com a palavra, porque a palavra vai tocando e você percebe tanto quem está pregando como quem está recebendo. Quantas vezes você em uma pregação você começa a ser tocado pela palavra, parece que tem algo acontecendo em você, parece que você está recebendo algo interior, porque o Espírito Santo começa a testificar com o seu espírito, e você começa a ser tocado. Muitas vezes eu começo a tremer quando eu estou recebendo uma palavra. Teve uma vez que nós estávamos em um retiro, e no momento da ministração da palavra eu comecei a tremer. Eu não conseguia parar de tremer, o meu corpo tremia, porque a palavra de Deus, quando ela é pregada,
ela gera em nós temor e tremor. E muitas vezes isso se revela no físico, porque a palavra de Deus, ela é real. Ela é real. Por isso, a importância da palavra de Deus. Quantas vezes nós não mudamos, nós resistimos em áreas da nossa vida, quando pensa que não, vem uma palavra, e Deus nos dá uma palavra, e nós somos atingidos por uma palavra, e você muda a maneira de pensar, e você é liberto de um vício, e você é liberto de um pecado, porque a palavra de Deus, ela é real. Água no altar. Água no altar. Se não tiver água no altar, vira heresia, irmãos. Nós não podemos querer um avivamento sem buscarmos com profundidade, com insistência, com dedicação à palavra do Senhor. Em terceiro lugar, a palavra, ela é tão relevante no nosso altar, porque ela nos dá a revelação de Cristo. Nós vamos conhecer Cristo a cada dia, quando nós conhecemos a palavra. A palavra revela quem? A palavra revela Cristo. Irmão, se você cavar a Bíblia, e se você não chegar em Cristo em algum momento, tem alguma coisa de errado na sua interpretação. Qualquer texto da Bíblia, se você cavar, você vai achar Cristo lá. Porque existe uma convergência em Cristo, nas Escrituras. Para isso eu quero ler João capítulo 1 e versículo 1 também. João capítulo 1 e versículo 1. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. De quem que está falando aqui, irmãos? Jesus, amém? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora no verso 14, e a palavra, em algumas versões o verbo, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 5,39, Jesus aqui falando, e ele vai dizer o seguinte: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. As Escrituras vai revelar quem para nós? Cristo. Quanto mais conhecemos a palavra, mais Cristo vai sendo revelado a nós. Nós precisamos de água no altar. Em nome de Jesus. Oséias 6:3. É uma palavra bem de ensino mesmo, irmãos, para que nós possamos sermos alinhados. Por isso nós vamos ler alguns textos. Oséias 6 e versículo 3. Não poderia deixar de ler esse texto com vocês, que diz: conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Amém? Nós precisamos ter uma revelação maior, mais profunda de Cristo.
todos os dias. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Em quarto e último lugar, a palavra, ela nos lava de toda heresia. Repita comigo: heresia. Como que nós vamos nos lavar de toda heresia? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. O apóstolo Paulo, ele escreve no final da sua vida a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, e no capítulo 4, no versículo 1, ele diz algo interessante para Timóteo, e ele diz assim: eu te encorajo solenemente. Olha o apelo que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino ou a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nós precisamos restaurar a palavra. Pregue a palavra. Você que discipula, discipula pela palavra. Você que ensina, ensina através da palavra. Você que prega, pregue a palavra. Nós precisamos entender a cada dia que a palavra de Deus, ela é suficiente, irmãos. Porque senão vira filosofia, vira conhecimento humano. E Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele. Uma pregação que não dá glória para a palavra não é uma pregação bíblica. Tem pregação que a pregação fala sobre a palavra, mas a ênfase da pregação não é essa. Nós precisamos pregar a palavra. Se nós não tiver o que pregar, leia a Bíblia e ore. É o suficiente, porque no nosso altar o que nós precisamos é da palavra. O que vai fazer a diferença é a palavra. Será que nós não chegamos nesse tempo em que as pessoas têm coceiras no ouvido para ouvir? Tem pessoas que já não aceitam a verdade, a palavra já não faz mais sentido. Nós precisamos nos voltar à palavra. A palavra é a base de todo avivamento. Preguemos a palavra. Nós precisamos nos expor à palavra. Antes de vir o fogo, vem a fome e a sede pela palavra. Sabe, as pessoas não precisam saber o que eu costumo dizer. Eu costumo dizer, irmãos, isso não faz nada. O que eu costumo dizer vai fazer na sua vida? Agora a palavra vai fazer muitas coisas. Porque quando é pregado a palavra, o Espírito Santo vai trazer transformação na sua vida. Há um poder imensurável na palavra de Deus. Não é o pregador que dá vida à palavra. A palavra por si só. Por isso que a pregação, ela emana do texto. Nós precisamos recompor o nosso altar, regando com a palavra. Quando todo culto terminar, o que nós temos que falar? Hoje Deus falou comigo. Eu fui alimentado pela palavra. A nossa pregação, ou quando nós estamos assistindo ou
recebendo uma pregação, o que nós precisamos é ser alimentado pela palavra. O momento em que nós estamos sendo ministrados pela palavra é o momento em que a ovelha, ela vem para o coxo para comer, e muitas vezes para ser sarada, para tomar uma vacina, para ter as feridas saradas. A tomar vacina hoje não é bom falar, né? Dá polêmica isso, mas é outra vacina, tá, irmãos? É o momento mais importante. O ápice do culto é o momento da palavra. É o momento em que nós nos alinhamos. É o momento em que nós ouvimos Deus. Sabe qual louvor é bom cantar? Para os irmãos aqui, ministros, o louvor que tem a palavra na letra. Se você já compôs ou vai compor canções, deixa eu te dar uma dica: use a palavra. O louvor que vai edificar a igreja é o louvor que tem a palavra de Deus. Não tem segredo, é a palavra. Nós precisamos da palavra no nosso altar. Agora, nós já falamos do sacrifício, nós já falamos da palavra, e depois veio o fogo. E aí o fogo é mais fácil, irmãos. Eu cronometrei a oração de Elias. A oração de Elias durou 32 segundos. É claro, no hebraico eu não sei. Não foi longe disso, 32 segundos. Quantas horas ele ficou ali recompondo o altar? Irmãos, despertamento espiritual dá trabalho, exige de nós. Por isso que eu disse, as nossas atitudes vai mostrar o que nós queremos. Se nós queremos receber a glória do Senhor, o fogo do Senhor, nós precisamos recompor o altar. E aí o fogo vai ser a parte mais fácil, porque o fogo ele veio para revelar quem Deus é. Ou o fogo posicionou Elias, o profeta, o único que restou? Não era bem assim. Obadias estava com 100 em 2 cavernas sustentando. Mas o fogo, quando ele vem, preste atenção, ele vem para revelar quem Deus é, para posicionar Deus naquele lugar ou nas nossas vidas, e jamais o homem. No verso 37 da oração de Elias, no verso 37 ele disse assim, na parte B: és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. O fogo de Deus, quando ele vem, ele faz com que o nosso coração se volte para Deus. Em 30 segundos isso aconteceu. O fogo não veio para empoderar o homem, e sim para nos capacitar. Quando nós hoje recebemos o fogo de Deus, e é um fogo interior, lembra que hoje o sacrifício somos nós, o fogo também é dentro de nós. Não espere um acontecimento no externo, o fogo vai vir, vai acontecer algo aqui dentro. É dentro de nós. Quantos me entendem? É claro que quando você tem 100 pessoas com fogo de Deus dentro delas, o que vai acontecer nesse ambiente? Vai transbordar de adoração, da glória, o peso da glória. A glória ela é pesada, ela é densa, irmãos. Nós não temos condições humanas para suportar uma fração da glória de Deus. Mas é um fogo interior. John Wesley, que é um dos avivalistas, um dos prepulsores, ele ficou 30 anos de forma religiosa, sem ter uma experiência com Deus. E um dia, em uma pregação do seu irmão Carlos Wesley, ele teve uma experiência com o fogo de Deus, e ele chama fogo interior.
E ele diz que depois que ele teve essa chama interior, a vida dele nunca mais foi a mesma. Quantos querem receber um fogo interior? Então nós precisamos nos oferecer a Deus. Deus, ele não precisa, irmãos, de homens, grandes mulheres. Ele só precisa de um altar coerente. Precisa ter coerência o nosso altar. Vamos buscar nesta noite o que aconteceu naquele lugar. A palavra e o sacrifício. Se coloque de pé. O homem, ele sai de cena. Quando o fogo veio, cadê Elias? Todo mundo se prostrou. Irmãos, quando a glória de Deus vem, quando o fogo vem, o pregador pode ir para casa. Que o homem sai do centro e Deus vem para mostrar quem é Deus. O fogo, ele é sempre recíproco. Não se preocupe com o fogo, com aquilo que Deus vai fazer, se preocupe com o altar. Nós pedimos para Deus tantas coisas. Peça para Deus um texto. Peça para Deus um texto da Bíblia. Olha que oração tão simples, mas é uma oração tão poderosa, irmãos. Para cada área de aflição da sua vida, peça hoje para o Senhor: eu preciso da Tua palavra, Senhor. Eu quero ser transformado pela Tua palavra. Para cada aflição, para cada indecisão, para cada desafio, quando a palavra de Deus vem, fica muito mais fácil. Aí você vai dizer assim como Pedro disse: a circunstância é essa, mas sobre a Tua palavra eu vou agir. Faça pela palavra. Em Atos 19 acontece algo interessante. Paulo, ele chega em Éfeso, Apolo estava ali, e Paulo pergunta para eles: vocês não receberam o Espírito Santo? E eles disseram que tinham somente tido o batismo com a água para o arrependimento. E aí ficou fácil. O que eles falaram para Paulo? Olha, só o altar está pronto. Nós recebemos só a água, só falta o fogo. E Paulo disse assim: ah é? Então pera lá. Impôs as mãos e disse: recebeis o Espírito Santo. Esse receber o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, não é o Espírito Santo em nós. Em Pentecostes, os discípulos, por exemplo, eles já tinham o Espírito Santo. Jesus já havia soprado o Espírito Santo. Só que até então era o Espírito Santo neles. Em Pentecostes veio sobre eles. Quando vem sobre, é para capacitar. É o fogo consumidor. É um fogo que vai vir para purificação, para santificação. É um fogo que vai acender essa chama interior. Jesus disse certa feita: erreis por não conheceis as Escrituras. Repita: a água, e nem o poder de Deus. Repita: o fogo. Nós erramos porque nós não conhecemos a água e o fogo. Nós precisamos do fogo de Deus.